Glória a Jesus, aleluia. Amém? Boa noite. A graça, a paz, as consolações e a justiça do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, seja com todos e todas as famílias aqui representadas. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor traga a resposta para o anseio do teu coração essa noite. Glória a Deus, aleluia. Pode sentar, vamos sentar. Eu costumo dizer que... Tá dando para ouvir? Sim. Dá para ouvir tranquilo? Dá? Ou assim fica melhor? Melhor, como é que fica? E o radinho? O negócio tá ficando bom. Fica mais fácil que ele fica com a mamãe. Assim, eu encaro com muita honra que eu não mereço por estar aqui. Não há presente maior que eu possa ter da parte do Espírito de Deus do que uma oportunidade como essa. E falo isso, irmãos de coração. Não há nada na terra que se compare a um momento como esse. Porque eu sou fruto do investimento do amor de Deus. E você está aqui também essa noite que você é fruto de um investimento. Você é fruto de um investimento eterno. E não há ninguém que possa tirar isso de você. Então não há nada que seja mais precioso do que esse momento. E eu não me incomodo em absolutamente com quantidades. Tivesse eu e a Vavá aqui, eu e a pastora e o pastor, tivesse, assim, eu não me incomodo, porque eu não vejo isso. Eu vejo o investimento de amor na minha vida, e para mim isso é bastante. E se há alguma coisa que preste em mim, irmão, creia, é o Espírito de Deus. É um trabalho de décadas que o Espírito de Deus tem feito na minha vida. Então, louve a Deus. Eu não venho aqui, não tem nenhuma presunção no meu coração. Apenas agradecer a oportunidade, agradecer o coração dos pastores, do ministério, de confiar e de entender que há uma dispensação de Deus na minha vida. Tá, amados? Então, vamos ler as Escrituras. Eu só peço um pouquinho de paciência, porque eu vou ter que pegar uns versículos antes, tá? Para a gente poder, para o Espírito de Deus poder construir um caminho para nós essa noite, tá? Só um pouquinho da sua paciência, que começa no capítulo 6, no versículo 46. E a gente vai pegar o 7 até o 17, tá bom? É rapidinho, a gente vai ler, tá? Rapidinho, a tradução aqui é um pouquinho antiga, mas dá para acompanhar, tá bom? Capítulo 6 de Lucas, do versículo 46 até o versículo 17 do capítulo 7, tá bom? 6:46. Vamos começar a leitura a partir do versículo 46 do capítulo 6 de Lucas, tá? É só um pouquinho da sua paciência, tá, irmão? Aleluia. 6:46 em diante, tá? Só um pouquinho da sua paciência. Não fica triste, não. Vamos lá. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos digo? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a torrente naquela casa e não a pôde abalar, porque tinha sido bem edificado. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. Que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a torrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Agora no capítulo 7, quando acabou de proferir todas essas palavras aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum.
E um servo de certo centurião, que era muito estimado, estava doente, quase à morte. O centurião, pois, ouvindo falar de Jesus, enviou-lhe os anciãos dos judeus a pedir-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogavam-lhe com instância, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. Ia, pois, Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou o centurião os amigos a dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Por isso, nem ainda me julguei digno de ir à tua presença. Dize, porém, uma palavra, e seja o meu servo curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, ele vai, e ao outro: vem, ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo isto, admirou-se dele, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E voltando para casa, os que haviam sido enviados encontraram o servo com saúde. Pouco depois seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos, uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife, e quando pararam os que o levavam, disse: moço, a ti te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus entregou a sua mãe. O medo se apoderou de todos, que glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu a notícia disto por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. Amém? Amém. Graças a Deus, né? A gente começou a ler do versículo 46, do versículo 6 por um motivo. E eu pretendo concluir para poder fechar o raciocínio daquilo que pode trazer para nós uma grande edificação essa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, a gente precisa procurar extrair de todo esse contexto muitas lições para nós nos dias de hoje. A gente vai começar a falar sobre uma multidão. E, fundamentalmente, essa multidão que seguia Jesus eram os judeus. Podia ter algum estrangeiro? Sim. Mas, fundamentalmente, eram os judeus que estavam seguindo a Jesus. Então, essa palavra, ela traz para nós, que somos, basicamente aqui somos pessoas que estamos na igreja, que somos a igreja, que seguimos a Jesus. Essa palavra também traz para nós um ensino. E a gente precisa começar a falar um pouco dessa multidão. O que acontece numa multidão? Você já viu o estádio do Maracanã? Cheio, né? Quando vai jogar um time ou outro qualquer. Está cheio. Aquilo ali é uma multidão. Irmãos, a gente precisa entender o que é que essa multidão significa. O que tem numa multidão? Numa multidão tem disse-me-disse. Numa multidão tem fofoca. Numa multidão tem vários interesses. Numa multidão você tem o oportunista. Numa multidão você tem o curioso. Numa multidão você tem uma devoção sem entendimento. Quando Jesus ele se depara com a fé do centurião, ele volta para a multidão e libera uma palavra. E essa palavra que Jesus libera para essa multidão traz para nós hoje em dia um discernimento muito grande do que é que nós estamos fazendo seguindo a Jesus. E do que é que de fato chama a atenção de Jesus. Muitas pessoas vão entender que chamar a atenção de Jesus é gritando, é louvando, gritando, adorando, tudo isso é importante, é. Mas existe uma coisa que chama a atenção de Jesus, que faz com que Jesus se detenha naquilo que nós evocamos.
o que é? A fé. Aquela multidão, e a gente consegue ver isso em toda a história, principalmente com relação a Bartimeu, com relação à mulher do fluxo de sangue que foi falado, é um empurra, é cada um querendo ver, é cada um querendo contestar, são vários interesses numa multidão. E nessa noite o Espírito de Deus nos convida a vivermos uma plenitude. A plenitude que está disposta através da cruz do Calvário. Para a gente sair da esfera da multidão e entrar num plano de destaque, numa nova esfera de vida com Deus. E a gente precisa ter esse entendimento, porque senão a gente fica anos, dias, meses e anos na multidão e não sai dessa esfera. Porque a gente se priva de ter entendimento das coisas. A gente se priva de ter um entendimento claro do que é seguir Jesus e do que é chamar a atenção dele. Aqui, nessa questão, Jesus, amado, preste bem atenção nisso, em nome de Jesus Cristo, o que faz com que Jesus, ele para a jornada dele, por alguns minutos, ele para e fala, como é que é? Ele lança essa palavra para a multidão que seguia, que se espremia, que se engalfiava, para um monte de gente. Ele fala, em Israel, ou seja, em vocês todos, eu não vi essa fé. E a gente precisa se questionar e ter um entendimento do que a gente está fazendo em seguir a Jesus. Se a gente está apenas copiando uma modelagem que é colocada para nós, ou se a gente realmente está de fato buscando ter uma comunhão, buscando ter a presença, buscando chamar a atenção do Mestre. E você vai ter que entender a mecânica da fé na vida dessas pessoas, desses caras. Porque a princípio os anciãos foram lá clamar, vai, porque ele é um cara que ajudou a gente. Eles eram judeus não se misturam com o povo pagão. Então eles estavam rogando a Jesus, Jesus era um mestre, um rabino. Como é que o rabino vai entrar na casa de um... Não tem como, mas Jesus ele foi. E no meio dessa jornada, não satisfeito o centurião, envia uns amigos. E fala, olha, não precisa nem você entrar, mas só basta uma palavra tua. Eu quero que você entenda, amados, que o centurião, ele só ouviu falar de Jesus. Ele só ouviu a fama de Jesus. Sabe por quê? Porque a Escritura diz que a fé, ela vem para ouvir. E ouvir o quê? Ouvir o quê? Jesus é o verbo de Deus e a palavra de Deus. A gente precisa ter esse entendimento e trazer uma aliança na palavra de Deus, amados. Porque a fé vem da palavra, a palavra é Jesus. Aleluia. A fé não vem do sentir, a fé não vem do arrepio, a fé não vem da emoção. A fé ela vem do ouvir. Aleluia. A fé ela vem do ouvir que produz em você uma ação de fé. Aleluia. E eu preciso que você entenda que esses caras foram lá, falaram isso. E no livro de Mateus, Lucas ele não cita, mas no livro de Mateus, Jesus ele fala, vai, seja conforme a tua palavra. Aqui Lucas não diz, mas aqui Lucas fala aqui, e voltando para casa, os que foram, olha, repare bem, a fé do centurião e a fé dos amigos dele, porque ouviram a palavra do mestre e não viram que o cara estava sendo curado. Eles foram confiando na palavra. Olha a fé do centurião sem ver e a fé dos amigos sem ver. Você está entendendo a mecânica da fé? Amado, é sem ver, é crendo. Ainda que o casamento não esteja legal, ainda que você esteja sem o seu emprego, ainda que você esteja enfrentando uma dificuldade na sua saúde, você continua a jornada em fé. Glória a Deus. A mecânica da fé é essa. Porque Pedro fala que ainda que alguns a tenham por tardia, de fato Deus não é regido pelo tempo, nós somos. E de fato existem N desafios na vida de cada um aqui. Se desse a oportunidade para cada um vir aqui e falar a sua vida, a sua história,
A gente vai passar a madrugada, a noite e amanhã. Sim, amado. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe as lágrimas silenciosas que você tem brotado no seu travesseiro, ou até mesmo escondido no banheiro para ninguém ver. Deus sabe de todas essas coisas, porque Ele te formou. Mas também existe no coração de Deus um anseio de que você reaja a isso em fé. Porque assim como o centurião creu sem ver, só de ouvir, os amigos também creram sem ver, só de ouvir a palavra do mestre. Olha a fé, a mesma fé. E aí os amigos foram. E chegando lá, como diz as escrituras, encontraram o servo são. Então, amados, nós precisamos entender a mecânica da fé. Nós precisamos entender que ainda que as coisas não estejam alinhadas do jeito que a gente gostaria que tivessem, a gente continua caminhando. A gente continua crendo. A gente continua esperando e buscando e acreditando. A gente continua buscando, porque a gente sabe que o nosso Redentor, Ele vive. Se o teu tempo não é o agora, não é o hoje, continue caminhando. Continue na jornada. Eles voltaram para casa, da onde de repente eles saíram com dúvida, questionando, com temor, e com temor da coisa dar errado. Eles voltaram com fé, com esperança, para dar testemunho na sua casa. Olha, amado, olha como isso também vai trazer para nós. Os desafios que nós temos começam dentro da nossa própria casa. Os desafios que nós temos começam dentro da nossa própria casa. Às vezes com o esposo que não é convertido, às vezes com o filho que é rebelde, que está dando trabalho, um filho que está fora do caminho. São desafios que nós temos na nossa própria casa, que ninguém sabe, só nós. E aqui eles voltam para casa em fé, sem ver, para lá eles verem o milagre, eles verem o cara restaurado com saúde. Isso significa, amado, não abandona o teu desafio. Sabe, encara isso com valentia, com ousadia, com coragem, crendo que o Senhor de fato Ele espera isso de nós, que a gente continue caminhando, que a gente continue caminhando, independente se as coisas não estão muito boas, a gente continua caminhando em fé. Eu vou contar, minha mãe, ela teve alguns problemas de saúde, amputou a perna acima do joelho. E minha mãe era uma pessoa muito difícil de se lidar a vida inteira. Meu pai falava assim, minha mãe não é Cecília, falava, Cecília, se você ficar mais velha, ninguém vai te aguentar, porque tu é insuportável. Meu pai falava isso, né, nas briguinhas deles lá. Minha mãe era uma pessoa muito difícil. E minha mãe foi ficando idosa, e minha mãe foi ficando cada vez mais difícil, mais difícil. O trato com a minha mãe era um negócio realmente inexplicável, era uma pessoa muito difícil. E aí ela perdeu a perna, ela não se conformou. E eu todos os dias orava pela vida dela, orava para que o Senhor a salvasse, o Senhor a restaurasse a sua vida. E eu cuidava da minha mãe me cuspia, minha mãe me arranhava, minha mãe me amaldiçoava, minha mãe dizia para mim, olha, sabe o que você faz? Você é um filho mau, sabe o que você faz? Você me larga no asilo e me abandona para lá, porque a minha mãe foi uma pessoa criada sem amor. E eu, quando ela tinha esses rompantes de ira, eu falava assim, mãe, eu vou contigo até o final, porque eu te amo. E todas as vezes que ela tinha esse rompante de ira, eu falava isso, porque o amor de Jesus chegou em mim. Então aquela tragédia familiar, ela tinha que parar em mim, não tinha que repercutir.
Eu precisava assumir a identidade de Cristo em minha vida. E aonde tinha a revolta, aonde tinha o ódio, aonde tinha a desesperança, eu tinha que falar e tinha que viver o amor e a esperança. Era esse o entendimento que eu tinha. E para encurtar, já no finalzinho, talvez uma semana antes dela falecer, ela dizia assim para mim, ela falou isso com uma pessoa, que depois essa pessoa falou comigo, falou que passou por ela, tinha ido em um lugar, aí a pessoa perguntou por mim, ela falou assim, ai de mim se não fosse meu filho, porque se ele não existisse, eu teria morrido muito mais rápido. E ela começou a me elogiar, mas entenda bem, ela começou a entender o que era a posição de amor. Glória a Deus. E ao invés de eu ficar amaldiçoando e desejando mal para ela também, eu pude receber aquela afronta e ministrar amor. Glória a Deus. Então, minha mãe, ela no finalzinho da vida dela, ela teve entendimento do que significava o amor. E eu preciso te incentivar a você entender que quando o amor de Cristo chega na tua vida, a história ela precisa mudar na tua reação, Glória a Deus. na sua reação às afrontas que você recebe dentro da sua casa. Ao invés de você responder no mesmo nível, porque você acredita que você tem razão, você começa a responder como se Jesus responderia. Aleluia. Ao invés de você vir com uma língua afiada, porque você está com razão e que você não admite que venham te afrontar, você começa a responder como Jesus responderia. Aleluia. Você começa a entrar na esfera do amor, da resposta de amor. Sabe, amados, a gente precisa ter essa vida de responder de acordo com como Jesus responderia. Senão, a gente começa a passar o quê? O rancor. A gente começa a exalar uma criatura que não morreu, uma velha criatura. Ao invés de a gente exalar uma nova criatura, a gente começa a responder como uma velha criatura. E aí não tem efeito. E aí a gente não vive em fé. E aí a gente continua na multidão, ouvindo barulho, perdendo a comunhão com o mestre, porque a multidão não te deixa chegar perto, a multidão te empurra, a multidão tem muito falatório, a gente precisa pular de fase. Glória a Deus. A gente precisa fazer que nem os caras fizeram, voltar para casa correndo. A gente precisa sair da multidão, eles saíram. Tem pessoas que não vão ficar na multidão para sempre, porque elas começam a entender que a identidade delas é do mestre. Aleluia. Glória a Deus. E aí, a gente precisa ter esse entendimento e manifestar a fé, mesmo que a gente não veja. Esse é o desafio para nós essa noite. Porque eu vou cantar, eu vou pular com você, pular aqui não. Eu vou cantar com você, que a tua vitória vai chegar hoje, eu vou gritar isso com você, vamos fazer uma vigília, amém, glória a Deus. Mas se demorar, continua, não desiste. Aleluia. Continua assumindo a nova criatura que você é. Aleluia. Porque isso vai construir em você a perseverança e a maturidade. Porque quando ele fala de abrir uma vala profunda, chama-se profundidade, intimidade com Deus. Aleluia. A profundidade. Você não vê os alicerces dessa casa, mas você sabe que ela tem um alicerce. E bom, posso cortar o segundo andar? Você não está vendo o alicerce dela? Você não está vendo. Você está vendo a raiz de uma árvore? Você não vê. Sabe por quê? É profundo. Aleluia. Glória a Deus. A gente precisa, essa ficha ela precisa cair na nossa cabeça e entender que o Espírito de Deus nos chama a uma profundidade, a uma intimidade. Aleluia. E essa intimidade ela vai repercutir na minha vida. Ela vai repercutir com o meu próximo. Ela vai repercutir com a minha família. Ela vai fazer o calar mesmo tendo razão. Aleluia. Talvez são coisas simples, mas é necessário a gente exalar a nova criatura que nós somos. Glória a Deus. Passando na multidão, Jesus ele vai, tem algumas pessoas que fazem. Eu profetizo que a pastora e o pastor vão fazer o mesmo trajeto. Vão sair de Cafarnaum e vão para Canaã. Lá em Israel as pessoas fazem.
fazem muito esse trajeto. É de um dia, a pessoa vai, tem muita fazenda, muitos pássaros, vê o mar da Galileia, vê a cidade de Tiberias. Eu profetizo que a senhora vai em Israel, seu marido, e vai lá fazer esse mesmo caminho, e vai contar para todo mundo como foi. Maravilhoso. E Jesus, ele vai para Naim. E aí, amados, eu preciso destacar aqui dois olhares. Jesus, ele vai para Naim. A primeira coisa que ele olha, ele não olha para o defunto, ele não olha para a situação calamitosa, ele olha para a mulher. Quando Jesus ele olha para a mulher, Jesus ele consegue sofrer junto com ela. Presta bem atenção, amado. Não perde o fio da meada, não. Presta bem atenção. O centurião, quando ele olha para o servo dele acamado à beira da morte, ele consegue também sofrer junto com ele. O centurião, ele olha para o servo dele. Servo é um escravo que não questiona nada, só obedece. E o centurião, ele olha para aquela situação daquele homem e ele vê que aquele homem, ele está beirando a morte, aquele homem não tem parente, aquele homem não tem nada, aquele homem é um escravo numa terra distante, e ele tem compaixão do servo a ponto de se humilhar e buscar Jesus. Jesus, quando olha para a mulher, para a viúva, a primeira coisa que Jesus ele olha e ele se enche de compaixão e ele fala: não chores. A primeira palavra de Jesus é para trazer o quê? Consolação, trazer paz, porque uma mente turbada não consegue ter estratégia. Uma mente angustiada, turbada, ferida, chacoalhada, não consegue ver milagre. Sabe, irmãos? E isso em nós precisa ter um efeito prático. Porque a condição da paz, ela estabelece o caminho da fé. Porque se a gente está tão angustiado pelos resultados, a gente esquece da paz. E aí a gente vai vivendo de campanha em campanha, igual o louco, se pelas consagrações, de campanha em campanha, em campanha, em campanha. Eu não estou dizendo que você não deva ir, vá. Mas entenda que a paz, você necessita dela para viver. Para botar a tua cabeça em ordem. Para você começar a ter fé, você precisa ter paz. A primeira palavra que Jesus fala, o primeiro milagre que ele opera é no coração daquela mulher. Por quê? Porque além de ela ter perdido o filho, ela é viúva. Dentro da sociedade, naquela situação, aquela mulher só conseguia ver uma coisa: abandono, solidão, fracasso, derrota. Talvez, amado, a dor maior de ter perdido um filho, quem é mãe sabe. E ela voltando para casa naquele jeito, ela ia olhar para as paredes e falar: o que eu vou fazer agora? A gente não consegue ter a dimensão do sofrimento de uma pessoa quando perde seu filho, não tem seu marido, e vive numa sociedade onde a mulher é marginalizada. Hoje você pega um trem, você pega um ônibus, pega um Uber, você trabalha, você gerencia um banco, mas naquela época a mulher não. A mulher era dependia do marido, ou era dependia do seu filho. A primeira milagre que Jesus opera é trazer paz para um coração atribulado. Aleluia, glória a Deus. E como a gente pouco valoriza a paz de Deus. Como a gente pouco busca a paz do Senhor. Como a gente prefere viver na ansiedade e na angústia do resultado das coisas. E vai vivendo com o coração atribulado, o coração mexido. Vai entrando na casa de Deus agoniado. Não dá nem a paz do Senhor. Teu irmão já joga as coisas na mesa. Amado, vamos colocar a coisa no seu devido lugar. Amém.
Vamos buscar, vamos clamar ao Senhor por um casamento, por uma porta de emprego, amém, vamos clamar. Mas vamos colocar o nosso amor ao Senhor em primeiro lugar. Amém. Vamos saborear a paz. Do mundo está caindo na tua cabeça e você está em casa sereno. Glória a Deus. Você não consegue se atribular, porque você tem a paz instituída. A sua vida. O primeiro milagre de Jesus na viúva foi trazer a paz. Não chores. Aleluia. E aí eu falei do olhar. O que outra lição que a gente precisa ter aqui? Compaixão. Mas antes de falar do olhar, amados, eu preciso fazer algumas perguntas. O que essa mulher fez para merecer a bênção? Para e pensa. Eu quero que você pense, porque às vezes a gente cria umas rotinas na nossa cabeça e a gente vai acreditando que pelo nosso muito fazer a gente muito vai merecer. O que essa mulher ela fez para merecer a bênção? Se a gente pensa que, não, pastora Nívia, eu vou subir 7 montes em 7 semanas porque... Não, pastora Nívia, não, eu vou fazer um propósito aí de 40 dias e 40 noites porque eu... Isso vai me tornar mais digno do que você? Isso vai me tornar mais santo que você? Amados, a gente precisa entender definitivamente o que é o amor de Deus. E aí nós lemos o capítulo 6, do versículo 46 a 49, já estou quase terminando, mas eu preciso fechar. Do versículo 46 a 49, as águas tempestuosas foram sobre tanto o homem que tinha feito uma boa estrutura, quanto o homem que não tinha feito uma boa estrutura. Isso significa o quê? Que a vida, ela tem a sua ordem natural. E o que significa isso, a ordem natural das coisas? Chuva. Se você saiu hoje de manhã, você levou chuva. Se um assaltante de banco saiu no mesmo horário para você para comprar um pão, ele também levou chuva. É a ordem natural das coisas. Isso significa que nem tudo é o diabo. É a ordem natural das coisas. O filho dela morreu por uma ordem natural das coisas. E ela, seguindo a sua... Preste bem atenção nisso. Ela seguindo o seu caminho com dor, ela seguindo o seu caminho, angustiada, desesperada, aflita, abalada, moída, ela seguindo o seu caminho, ela teve um encontro com o Mestre. A gente não pode parar na vida pelos sofrimentos que a vida nos traz. A gente não pode parar na vida, ficar dentro de casa, por causa da ordem natural das coisas. A gente precisa caminhar, ainda que com dor, a gente precisa caminhar, porque na caminhada há a cura e há o encontro com o Senhor. Aleluia. Amado, essa noite é uma noite em que o Senhor nos provoca a caminhar. E o que o Senhor nos provoca a ter uma vida de plenitude. Quando essa mulher continua a jornada dela com dor, chorando, desesperada, ela tem um encontro com o Mestre. E só basta um olhar para ela ser atingida com o amor de Deus. Eu não estou dizendo aqui que você não deva buscar, que você não deva subir um monte. Eu só estou dizendo que isso não te vai fazer mais... Não vai te fazer melhor do que eu. Porque não é pelo teu muito fazer que você vai merecer. É pelas misericórdias de Deus. A gente precisa entender, amado, que a dispensação do amor de Deus é gratuita para cada um de nós. A gente precisa ter esse entendimento, porque se a gente for olhar pela lógica, qual é a história que essa mulher tinha para poder ser tão abençoada desse jeito? Para ser, olha bem, amado, ela sofreu uma ruptura tão grande na vida dela. Ela sofreu o impacto de uma desolação tão grande.
E ela continuou seguindo o fluxo da vida dela. E nisso ela foi atingida pelo Senhor. E nisso ela recebeu uma grande bênção. Primeiro, a paz. Segundo, toma teu filho de volta. E da onde ela saiu com a desesperança da tragédia, ela voltou para uma nova realidade de vida. Sabe por quê? Porque também muitas pessoas agora vão querer saber que negócio é esse. Vão querer bater na casa dela. Porque se tanta coisa acontece de ruim, a pessoa pensa, aquele pessoal ali é amaldiçoado. Mas agora não. Com a bênção de Deus, a bênção do Senhor, ela se espalha, ela expande. Glória a Deus. A bênção de Deus, ela vai atingindo vidas. E aí agora as pessoas batem na casa dela e falam, pô, e aí? Como é que tá? Como é que foi? Vamos conversar, vamos para a sinagoga, dar um testemunho, ver o que aconteceu. A vida dela começa a ter uma outra dinâmica. A vida dela começa a ter outras conexões. E é assim com a bênção de Deus que quando nos atinge. A bênção de Deus traz para nós a plenitude da vida com Deus. A bênção de Deus, ela não é só numa realização. Aqui vai ter um impacto na tua vida e nas pessoas que te cercam. E falando agora do olhar para terminar, a gente, hoje, Jesus foi assunto aos céus, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso e nos deu o Espírito Santo. Dentro de nós há uma chama que queima, chama-se o Espírito de Deus. Ele é Deus. Ele se move dentro de você. Conforme a gente vai andando, vai caminhando, essa voz, esse ser, ele vai assumindo um governo maior da nossa vida. Estou certo? Eu estou errado. Ele vai assumindo um governo maior sobre as nossas vidas. Para que nós também possamos viver a plenitude da bênção, é necessário que nós também venhamos a olhar com compaixão para o nosso próximo. Às vezes, amado, a gente só quer para si. E a gente fica nesse afã, nesse desespero de querer só para si. E esquece de olhar com compaixão para o próximo. A fé do centurião, ela foi movida pelo amor que ele tinha pelo servo dele. A fé que nós precisamos ter, a fé que louva e que chama a atenção de Deus, ela é movida pelo nosso amor ao próximo. Quando a gente entende que tudo isso está na mão de Deus, tudo isso Ele sabe, tudo isso está no governo dele, nada foge ao controle do Senhor. Mas quando a gente esquece um pouquinho da gente, olha para o próximo, a gente começa a chamar a atenção de Deus. Amado, em nome de Jesus Cristo, eu não estou falando, inutilizando isso, não é isso. Eu não entenda dessa maneira. Não entenda que você deixar aqui a chavezinha foi útil. Não é isso. Não é isso. Eu estou chamando a tua atenção para as Escrituras, para que você tenha o seguir a Jesus com entendimento. O seguir a Jesus não como uma devoção sem entendimento. Eu vou porque lá... Não seja uma pessoa apenas devota, seja uma pessoa com entendimento de filho, seja uma pessoa com entendimento de comunhão, seja uma pessoa com entendimento de que quando você esquece um pouquinho de você, quando você se desafoga do coração de tanta agonia, e você começa a olhar para o próximo e se encher de compaixão e chorar com ele e abraçar ele, e não até acabar o culto e sair correndo igual um raio, perder 5 minutos, gasta 5 minutos em ouvir. Gasta 5 minutos em ouvir uma pessoa, de preferência que você não conhece, fora da tua bolha. Gasta 5 minutinhos, 3, às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Às vezes a pessoa só quer que você pergunte como é que foi a tua semana. E isso vai começar a fazer com que, de fato, você chame a atenção de Deus. Quando você olha com compaixão. O olhar de Jesus para aquela mulher e o olhar do centurião para o servo dele foram os mesmos, compaixão. A fé que lá na multidão chamou a atenção de Jesus foi movida pelo amor.
O que era um servo naquela ocasião? Nada. O servo era um serviçal. O empregado. Morresse, comprava outro. Mas o centurião não. Ele entendeu que o servo era uma vida. Ele entendeu que o servo era um amigo. E isso fez ele se mover para buscar Jesus. Amém, amado. Nós vamos orar. Você vai receber a sua vitória em nome de Jesus. A porta vai se abrir, o casamento vai sair, sua esposa vai se converter. Eu creio nisso em nome de Jesus, amado. Eu creio e põe minhas mãos e creio nisso. Eu creio em nome de Jesus Cristo que Satanás cai por terra em nome de Jesus Cristo. Da tua vida todo embaraço, todo impedimento, amém. Mas eu também vou orar para você ter mais entendimento das Escrituras. E você começar a ter mais fé movida pelo amor. A olhar para o teu próximo e se encher de compaixão. Julgar menos e amar mais. Glória a Deus, aleluia. Jesus não perguntou, mulher, o que fizeste? Ele apenas amou. Por alguns segundos, ele olhou nos olhos e viu o tamanho de sofrimento e buraco na vida daquela mulher. Isso precisa mexer com a gente também. Porque não pense você que a obra do Espírito Santo não é outra que senão essa. A gente fala, é dom vamos buscar o dom. Amém, amado, vamos buscar os dons. É para edificar o corpo de Deus, amém, glória a Deus. Mas a gente busca o dom, mas não esquece de olhar para o lado. Mas não esquece, às vezes, de... Não é dividir, é multiplicar. O pouco que você tem, multiplica. Estica um pouquinho a tua mesa. Bota mais um para sentar. Ah, Márcio, mas eu fui traído, me caluniaram, legal. Jesus também, aconteceu isso com Jesus. Aconteceu isso com Paulo. Quanto Paulo era caluniado como falso apóstolo, como mentiroso. Quantas cartas Paulo tem que defender o seu ministério? E vai acontecer conosco diferente? Vamos esticar a mesa. Vamos botar mais um para sentar. Vamos olhar para o lado. Começa a ter esse entendimento e você vai ver como as coisas vão mudar para você. Como as coisas de repente vão acontecer sem que você nem perceba. Aí, caramba, eu orava tanto por isso. Já aconteceu, eu nem percebi. Começa a mudar de estratégia. Começa a sair da multidão. Mas sai da multidão manifestando amor e fé em nome de Jesus. Repita, amado, eu vou orar com você, eu vou crer junto com você. Mas também eu preciso trazer da parte do Espírito de Deus o que queimou em meu coração. Fé com entendimento de que você foi chamado para ser filho. Sai da multidão rapidinho. Pula de fase. Começa a ter outras experiências com Deus. Começa a olhar para o próximo. Julga menos. O que ele fez para estar desempregado 3 anos? Você não foi chamado para ser juiz. Você foi chamado para ter a fé, para ter o louvor e a adoração que chama a atenção dele. Fé movida pelo amor. Foi esse o olhar do centurião do céu. Amor. Vai lá atrás desse Jesus, que eu não quero ver meu amigo morrer. Nem Israel vi tamanha fé. A gente precisa abrir os olhos para essa coisa, amado. Senão a gente está na multidão e passa a vida toda sem viver a plenitude de Deus. E eu agradeço a oportunidade.